Boa noite, muito boa noite. Mais um Tá Na Hora Santa Catarina começando aqui na tela do SCC SBT. A gente pede licença para entrar no seu lar com o melhor da informação. Como é que foi o seu dia? Foi corrido? Pegou trânsito? Como é que tá aí na sua região? Como é que tá a saúde? Como é que tá a educação? A gente quer saber, nosso WhatsApp tá aberto. Você que tá chegando em casa agora, pode trazer as crianças, porque o jornal é pra família toda. É informação de credibilidade e consciente. Vamos começar um Tá Na Hora Santa Catarina bom demais, com muita notícia de todo o estado. Tiago Pires, meu companheiro, você tá onde aqui na capital catarinense? Boa noite, Júlia. Tá na hora, Santa Catarina, tá na hora de muita informação, como você disse. Que bom saber que você tá ligado aqui com a gente no SCC SBT. Respondendo a tua pergunta, hoje nós vamos estar ancorando aqui direto do Estreito, mais precisamente na Praça Nossa Senhora de Fátima. Pessoal que vem da Ponte Hercílio Luz, pega ali a Fulva Dulce, passa aqui a Coronel Pedro de Mouro, onde nós estamos, segue adiante, filma pra lá, Oliveira, só para o pessoal se identificar. Pega adiante lá para Max Tiran. E aí, lá adiante vai chegar no Alberto Leal, né, onde nós estávamos ontem. Mas é isso, Júlia, vai ser daqui hoje, trazendo muita informação direto do continente. Alô, meu continente! Muita movimentação de veículos, pessoas indo e voltando para casa, passeando aqui com os cachorrinhos, com as crianças aqui pela praça. E é daqui hoje que a gente vai trazer muita informação para você, Júlia. É isso, Tiago. A gente está acompanhando o trânsito. Dessa vez, Tiago Pires, o nosso ao vivo, não liberou o trânsito para o pessoal, viu? Ontem você estava assim com poderes. Cada vez que você entrava ao vivo, o trânsito, caminhava. O pessoal estava adorando você entrar aqui no nosso Tá Na Hora. O pessoal adorou. Não teve trânsito ontem com você, mas hoje a gente vai acompanhar por aqui, viu? Vamos começar a girar o estado, Tiago? Olha só. O Ministério Público de Santa Catarina protocolou uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o ex-delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel. Eu e você, né, Tiago, acompanhamos esse caso, o caso Orelha, que tomou repercussão nacional. E essa medida, que inclui também um pedido de indenização por dano moral coletivo, foi apresentada na manhã de segunda-feira e se dá, segundo o Ministério Público, por conta da conduta do ex-delegado no caso do cão Orelha, que repercutiu em todo o país. A gente vai chamar agora ao vivo Érica Garda, que já está por aqui, para trazer mais detalhes. Érica, muito boa noite. A gente quer saber qual o andamento dessa investigação e agora desse caso. É contigo. É isso, Júlia. Boa noite, Tiago, a todos os nossos amigos de casa. De fato, o Ministério Público aqui de Santa Catarina confirma que protocolou essa ação de improbidade administrativa, então, contra o delegado Ulisses, que era responsável pela investigação da morte do cão Orelha. Essa ação ocorreu ao longo dessa semana, mas corre sob sigilo, então, por isso a gente não consegue mais detalhes sobre o caso. Por outro lado, falando do ex-delegado, ele afirma que ainda não foi notificado oficialmente e que desconhece o conteúdo do processo. O caso envolve investigações, então, sobre a conduta do ex-delegado durante as investigações do caso e agora, então, deve ser analisado pela Justiça. Trazendo também informações dos bastidores, a Polícia Civil nos informou ao longo do dia que essa ação não tinha sido protocolada pelo Ministério Público, que seria uma notícia falsa, mas a gente checou mais uma vez, chamamos os assessores do Ministério Público e eles sim nos confirmaram que essa ação foi protocolada, então, contra o delegado Ulisses ao longo dessa semana. É um caso que segue gerando repercussão nacional, segue tendo novas atualizações e a gente certamente vai seguir acompanhando. Obrigada, Érica, pelas informações. A gente continua com você aqui, né, Tiago? Pois é, aproveitando, Júlia, que a Érica está aqui com a gente, porque a gente acompanhou também esse caso da Luciane, de 47 anos, corretora de imóveis que desapareceu em Major Gersino, aqui na Grande Florianópolis. Se a gente lembra bem, foi amplamente divulgado. Dias depois, partes de um corpo apareceu no rio. Agora eu já aproveito que a Érica está aqui presente para saber o que a polícia científica se identificou, se o corpo realmente, as partes do corpo, né, são realmente da Luciane, porque isso ainda estava em atualização e aguardando esse laudo final, Érica. Então já podemos dizer que foi confirmado, o corpo da Luciane, é isso? Boa noite.
É isso, Tiago. A polícia científica confirmou hoje, inclusive prestou todos os esclarecimentos necessários aos familiares da Luciane, que sim, as partes do corpo que foram encontradas em Major Gersino, cerca de 100 quilômetros aqui da capital, realmente pertencem a Luciane. Isso foi confirmado através de exames de DNA. Lembrando que lá no dia 13 de março, logo após todo o ocorrido, os próprios familiares da Luciane realizaram exames de DNA em Balneário Camboriú. Então, agora, embora o corpo da Luciane já esteja aqui em Florianópolis, tem todo um trâmite que deve ser feito em Brusque. O Matheus, que é irmão da Luciane e que já nos deu entrevistas antes, nos avisou que ele teve que viajar até Brusque para cuidar de todos os trâmites que são necessários nesse momento. Porque, para a gente explicar para quem está em casa, os documentos como CPF, RG da Luciane foram levados pelos criminosos. Então, isso complica muito mais, porque aí é difícil para fazer a certidão de óbito. E esse translado do corpo da Luciane de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, para Canoas, cidade onde ela deve ser enterrada, velada no sábado, só vai ser possível, então, depois que essa certidão de óbito for emitida. Então, além da família ter passado por todo esse tempo de espera, de sofrimento, agora eles ainda vão ter que registrar um boletim de ocorrência para conseguir fazer essa certidão de óbito e assim, então, fazer esse translado do corpo da Luciane aqui de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. E as despedidas devem acontecer, então, no sábado, lá em Canoas, cidade em que a Luciane nasceu e viveu por muitos anos. A gente vai certamente também seguir acompanhando esse caso. Que tristeza, né, Érica e Júlia, e você que está nos assistindo, né? Passar por tudo isso, a família passar por todo esse desgaste, essa tristeza, e ainda tem essa questão burocrática que faz parte quando acontece esse tipo de morte violenta, né, Érica? Agora a gente continua, até pedir para a Érica continuar com a gente aqui, porque ontem, Júlia, e você que nos assiste, foi movimentado aqui no continente, viu? Porque a Polícia Militar de Santa Catarina, com apoio do BOP e também do Batalhão de Choque, registrou uma ocorrência na noite de ontem, né, como eu disse, na região continental, envolvendo suspeitos armados que planejavam um possível atentado. Durante a abordagem, os 3 ocupantes do veículo fugiram e atiraram contra os policiais. Houve confronto e os suspeitos foram mortos no local. Um policial militar foi baleado, socorrido e está em estado estável no Hospital Celso Ramos. No veículo, que era roubado e tinha placas adulteradas, foram apreendidas armas, mais de 100 munições e outros materiais que indicam planejamento de ação criminosa. A área foi isolada para a perícia. Hoje, no SCC Meio-Dia, a repórter Érica Garda, que está aqui conosco, entrevistou um dos comandantes do BOP sobre o confronto. Vamos ouvir agora. Foi realizada uma operação da Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, e o Batalhão de Choque. Então, chegou essa informação de que 3 masculinos estavam na região do continente, estavam com um veículo, esse veículo depois a gente constatou que era um veículo até furtado, e eles estavam deslocando, fortemente armados, para fazer a execução de outro masculino. Então, diante disso, nós fizemos uma operação e no momento dessa abordagem, eles atentaram contra a vida dos nossos policiais. Inclusive, um dos nossos policiais ele foi alvejado, foi depois conduzido até o hospital e, com isso, esses 3 masculinos eles foram neutralizados, sendo constatado pelo SAMU, que deslocou até o local que nós chamamos esse atendimento médico. No veículo, comandante, foram encontrados diversos materiais, armamentos, munições também. Nós depois constatamos, né, eles estavam com 3 pistolas, então, de fato, essa informação ela se concretizou. Eles estavam com prolongadores dos carregadores, então são os carregadores adaptados, maiores. Estavam com mais de 140 munições, estavam com algemas de lacre. Também tinha com eles uma faca, um machadinho e um galão de gasolina. Então, eles estavam, de fato, certo para fazer essa execução. E eram, comandante, criminosos que já tinham passagens pela polícia? Eles, somado esses 3, tinham mais de 100 passagens, mais de 100 boletins de ocorrência. Então, ele já pertence já ao mundo do crime e a gente já sabe como é que funciona essa questão que eles estão ali nesse mundo do crime, né? E gostaria também que o senhor falasse da importância desse trabalho ágil e rápido por parte do BOP, né, para conseguir justamente chegar até essas pessoas e fazer o trabalho que precisa ser feito. A Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais ontem e também do Batalhão de Choque, realizou essa operação em conjunto. Toda vez que chegam essas informações, nós trabalhamos nessa informação e buscamos dar essa pronta resposta
de fato, para manter o nosso estado como o mais seguro do Brasil. Essas informações, essas denúncias, comandante, até para a gente explicar melhor para quem está em casa, ela pode ser feita pelo próprio cidadão? É a própria Polícia Civil que repassa para vocês? Como é que é feito? Nós temos pode ser feito através de 190, nós temos diversos canais que podem chegar para nós, é mantido sigilo e aí nós vamos trabalhar nessa informação. Érica, aproveitando que você está conosco aqui, esse fato, né, a ocorrência aconteceu no início da noite de ontem, tem atualização desse caso? Se você tiver, pode já aproveitar esse momento para isso. Isso, Tiago, é atualização sobre o caso de saúde do policial militar que foi baleado, então, durante essa operação. O comandante do BOP me informou que, felizmente, o policial já foi liberado, já teve alta do Hospital Celso Ramos. Ele precisou ser internado ali, fazer um procedimento às pressas, né? Mas, felizmente, já foi liberado, agora deve seguir em casa por alguns dias para ter uma pronta recuperação, mas deve voltar ao trabalho e às ruas em breve. A gente deseja também uma boa recuperação a ele. Obrigado, Érica. Mais atualização no nosso portal SCC10. Júlia. Obrigada, Tiago. A gente vai seguir, pessoal, e com assuntos que continuam muito difíceis aqui na capital, viu? Um crime bárbaro contra uma criança de 11 anos teve um desfecho na justiça no Alto Vale do Itajaí. O padrasto foi condenado a quase 20 anos por estupro de vulnerável, mas saiu do tribunal pela porta da frente. A gente vai entender melhor sobre esse caso com a repórter Natiele Oliveira, que está chegando ao vivo aqui com a gente para esclarecer os detalhes desse caso que são impressionantes. Nath, muito boa noite para você. Mais um caso difícil de trazer aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. O que a gente quer entender é como que ele foi condenado a uma pena tão alta e ainda assim não saiu preso, Nath. Não saiu preso. Explica pra gente. Boa noite, Júlia, Tiaguinho e a todos que nos assistem. Exatamente isso. Este homem, um padrasto, ele estuprou a própria enteada de apenas 11 anos de idade há 10 anos. E aí, por conta disso, ele aguardou esse processo em liberdade. Por isso agora, então, que mesmo ele sendo condenado, a justiça, ela entendeu que não há mais um perigo iminente, né, de ele cometer esse abuso novamente. E aí, ele conseguiu esse direito de recorrer dessa decisão em liberdade. A gente lembra, então, que esse caso ele aconteceu entre os meses de julho e outubro, lá de 2016. Esse homem, então, ele aproveitava os momentos em que ele estava com a menina, com a enteada, para cometer esses abusos. E aí, para que ela não falasse nada para a família, na escola, não comentasse nada com ninguém, não fizesse a denúncia que estava passando por essa situação difícil, ele ainda fazia ameaças terríveis, Júlia. Porque o que ele dizia? Ele falava para ela que caso ela contasse isso para alguém, ele mataria a mãe e o irmão dela. Só que aí, além disso, ele falava também que ele ia matar ela, só que antes disso, ele ia matar toda a família para que ela visse, né, todo esse sofrimento. Claro, a menina assustada não contou nada para ninguém, só foi relatar isso depois de alguns anos. Agora, então, um outro fato que a gente precisa ressaltar dessa notícia é que ele foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão. Só que, apesar disso, ele não foi condenado pelo crime de ameaça, somente pelo crime de estupro. Isso porque o crime de ameaça, ele prescreveu. O que isso significa na justiça? Que, como já se passaram muitos anos desde que o crime ocorreu e agora, então, que a sentença, que o julgamento aconteceu, a justiça não pode mais bani-lo, não pode mais puni-lo, então, por esse crime. Por isso que ele só foi punido pelo crime de estupro. Agora, então, esse caso aconteceu em um município do Alto Vale do Itajaí. O Ministério Público não informou qual é essa cidade e, além disso, também esse padrasto, ele vai precisar, então, pagar uma indenização em dinheiro à vítima. A gente não sabe a quantidade, porque não foi informado, mas vai precisar, então, ainda pagar esse dinheiro. Mas é isso, um padrasto, ele estuprou a própria enteada durante alguns meses de 2016. Ele aguardou todo esse processo, essa condenação agora em liberdade e ele permanece solto. Essa decisão, ela pode mudar caso ele descumpra algumas regras que a justiça impôs, mas a notícia é essa, ele permanece solto e realmente é um caso lamentável, né, Júlia? Volto contigo aí no estúdio. Nath, essa foi uma das coisas mais absurdas
absurdas que eu já ouvi como jornalista, como mulher. Você de casa, com todo respeito aos homens, às famílias que hoje estão nos acompanhando aqui, que estão encontrando o absurdo, assim como eu, numa história como essa, que justiça é essa que entende que um homem desse que foi condenado pode recorrer em liberdade? Porque ele não vai oferecer ameaça. Gente, que justiça é essa? Uma justiça feita por uma mesa cheia de homens? Porque eu tenho certeza que essa discussão seria, assim, absurda para qualquer mulher nessa mesa. Se um homem chega a fazer esse tipo de crime absurdo, que é um estupro, vocês acham que no dia a dia não acontecem pequenos assédios? Na padaria, na rua, com outras mulheres, até chegar a uma situação absurda como essa? Como que as mulheres vão querer denunciar um caso como esse, se situações como essa acontecem? A Nath, eu tenho certeza que deu essa reportagem agora com embrulho no estômago, assim como eu, que estou aqui no estúdio, ouvindo uma situação como essa. Nath, um dos maiores absurdos que eu já ouvi, toda arrepiada, inclusive, assim, força a todas nós mulheres que temos que conviver com uma situação como essa, inclusive no nosso estado. Quero muito, Nath, quero muito. Essa semana, na próxima semana, olha, me dá revolta de encher o olho de lágrimas, assim. Eu espero realmente que tu retorne aqui para trazer alguma esperança às mulheres que nos assistem, de que esse homem voltou para a prisão, ainda que esperando uma nova fase, né, da investigação e do caso. Obrigada, Nath, pelas informações. A gente vai seguir por aqui com essa revolta angustiante. Vou até perguntar para a produção, vocês querem que eu vá para o telão agora, pessoal? Até me perdi, tamanha a minha revolta. Vou continuar aqui com vocês então, viu? A gente vai continuar, infelizmente, falando de violência. A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que foi morta com 2 facadas na região do peito, no centro de Chapecó. O suspeito fugiu do local do crime, mas foi preso depois de tentar fugir para o estado do Paraná. O repórter Felipe Bastos vai trazer agora mais informações para vocês. O suspeito do crime foi localizado pela Polícia Militar no município de Galvão. Ele estava tentando fugir para o estado do Paraná. Segundo a polícia, ele estava armado e tentou reagir à abordagem, sendo atingido por disparos. O homem foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. A perícia foi acionada e o caso deve resultar na prisão em flagrante do suspeito. A vítima era natural do estado de São Paulo. Foi morta com pelo menos 2 facadas na região do peito, dentro de uma casa no centro de Chapecó. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A motivação do crime ainda é investigada e até o momento não há confirmação se o caso será tratado como feminicídio. Dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina apontam que mais de 31 medidas protetivas foram solicitadas no ano passado no estado. Só nos 3 primeiros meses de 2026 já são mais de 9 mil pedidos. Já em relação aos feminicídios, foram 52 casos registrados em 2025 e 12 somente entre janeiro e março deste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. A gente segue acompanhando os desdobramentos desta investigação aqui em Chapecó. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Thiago Pires. Júlia, a gente segue aqui pelo Estreito, estamos na Praça Nossa Senhora de Fátima. Estou com a Paçoca aqui, mostra aqui, Oliveira. A Paçoca está aqui do meu lado. Agora ela já se interessou por outro cachorrinho lá. É isso, é o momento que o pessoal está saindo de casa para passear com os doguinhos. E a Paçoca tá... Não fica brava, Paçoca, tá tudo certo, tá tudo bem, tudo calmo. E a gente segue por aqui, mostrando para você não só a Paçoca, mas a movimentação aqui do bairro Estreito, muita gente voltando para casa, né, utilizando aqui a Fulvia Duch, Pedro Demoro, para voltar para casa, para os seus lares. A gente daqui já vai para Ascurra, porque dois homens foram presos pela Polícia Civil lá em Ascurra, suspeito de participação em uma tentativa de homicídio registrada no dia 6 de abril no bairro Estação. A vítima foi atraída para fora de casa e atacada com uma facada no pescoço, além de um disparo de munição de borracha no rosto, conseguindo sobreviver ao se fingir de morta. Foi isso que salvou. Segundo as investigações, os suspeitos, que atuam como vigilantes na região, teriam planejado fazer justiça com as próprias mãos e ainda cogitaram invadir o hospital para concluir o crime. Eles também são investigados por tentar ocultar provas. Os dois foram presos em Apiúna, onde a polícia apreendeu drogas e uma arma de fogo registrada. A arma usada no crime não foi encontrada. Após o interrogatório, eles foram encaminhados ao presídio regional de Blumenau.
Agora, 6h52, como disse, como nós comunicamos, hoje o Tá Na Hora Santa Catarina também traz informações direto aqui do continente. E daqui a gente vai para Chapecó, porque a prefeitura lá de Chapecó impediu uma ocupação irregular em área de preservação próxima a Lajeado São José, após denúncias que aconteceram de moradores. As equipes de fiscalização e guarda municipal foram ao local, interromperam a construção iniciada por uma família e demoliram a estrutura. A prefeitura reforça que mantém atuação constante e orienta que famílias em vulnerabilidade busquem programas habitacionais. As denúncias de invasões podem ser feitas por telefone ou WhatsApp, que estão aparecendo na tela. Informação de Chapecó. É isso. Tá na hora Santa Catarina. Estamos no continente, mas trazendo informação de todo o estado. É para isso que a gente está aqui, né, Julia? Obrigada, Tiago. Pessoal, o Tribunal de Contas de Santa Catarina suspendeu o edital de 58 milhões para o transporte público gratuito em Balneário Camboriú por suspeitas de irregularidade. A medida atinge a contratação de uma empresa para operar o programa Tarifa Zero por meio do aluguel de ônibus pelos próximos 3 anos. A decisão aponta falhas que podem restringir a concorrência e elevar os custos. A prefeitura tem 10 dias para prestar esclarecimentos. Até lá, a licitação segue paralisada. Agora, pessoal, tomaram posse nesta quarta-feira os novos presidentes da Casan e da Celesc. Quem analisa agora o cenário é o nosso comentarista político, Piara Boschi. O Piara, mais uma movimentação importante aqui no estado, né? Boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite todo mundo em casa. Sim, é o momento em que o governo Jorginho Melo vai realinhando alguns nomes. Tiveram algumas posses, agora há pouco, inclusive, tomaram posse alguns secretários de Estado que substituíram aqueles que vão concorrer a deputado estadual e federal. Nesse caso agora, da Casan e da Celesc, não. Casan e Celesc é uma troca, uma escolha do governador Jorginho Melo. Até separei as imagens ali. Na primeira, a imagem a imagem do Joel Horstmann, que é o novo presidente da Casan. Ele é um funcionário... Essa imagem aí é Tarcísio Rosa, o ex-presidente da Celesc, que hoje deixou o cargo e assumiu o Edson Moritz. Agora sim, o Joel Horstmann, que é funcionário de carreira... Agora me perdi. Gente, vou resumir aqui. Teve uma troca na Casan com a Celesc e o Edson Moritz deixou a Casan e assumiu a Celesc. É aquela foto primeira que está o Edson Moritz com o Tarcísio Rosa, que é o ex-presidente da Casan. Uma substituição, troca de perfil. O Edson Moritz é um cara com uma ligação muito mais fácil com prefeitos, com base. Ele vai levar um outro perfil para a companhia estatal, que teve bons resultados no comando do Tarcísio Rosa, mas o governador vinha mostrando que queria um jeito diferente de lidar com a ponta. No caso da Casan, o governador foi buscar o Joel Horstmann, que é funcionário de carreira desde 1985 e era diretor de operações e que prometeu continuidade na atual gestão. Então, sucesso aos novos comandantes. Perfeito, Piara. Olha, movimentação importante por aqui. A gente já vê esses rostinhos há muito tempo, inclusive aqui no jornal, né? Exatamente. A gente já acompanha muitos deles, né? E se prepara porque a gente vai falar com eles muitas vezes, muitas vezes. Acredito, com certeza. Muito obrigada, Piara. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, viu? E, gente, agora eu preciso chamar vocês para a nossa quarta-feira. Quarta-feira é um dia especial. Faltam 28 dias para os 100 anos da Ponte Hercílio Luz. E hoje é o dia da nossa série especial sobre a Ponte Hercílio Luz, a nossa aniversariante. Muito além de um monumento ou de um cartão postal, a ponte é um caminho vivo. Todos os dias, milhares de pessoas cruzam essa estrutura e cada uma carrega uma história. Na reportagem de hoje, você vai viajar no tempo com quem atravessava a ponte de carroça. Alguém que eu conheço de pertinho. E sentir a energia de quem hoje depende dela para trabalhar, até para arrancar sorriso dos passageiros, viu? Vocês vão acompanhar agora na reportagem e vou assistir aqui juntinho com vocês, viu? De coração aberto, olha só. Hoje, milhares de pessoas cruzam a Ponte Hercílio Luz todos os dias. De carro, de ônibus, a pé, de bicicleta e até de patinete. Uma conexão constante entre ilha e continente. Mas nem sempre foi assim. Antes do trânsito e do movimento de hoje, quem fazia esse caminho enfrentava uma realidade bem diferente. Então, para ir, era pela direita e as carroças eram só no meio. O que vinha de lá era no lado de lá. E nós era no meio.
E a bicicleta tinha um canteirozinho de passar. E nós ali pelo meio. As carretas só no meio, não podia ir em cima do trilho do carro. Agora, quando vinha uma carreta de lá para cá, aí nós tínhamos que parar, deixar dar um vazamentozinho de carro, para a gente subir no trilho do carro e o outro passar. E o pessoal respeitava? Respeitava, meu Deus. Antes ainda do fogão a gás, o seu José saía do bairro Passa 20, em Palhoça, e viajava até Florianópolis para vender lenha de carroça. Ia ser uma base de 4 horas, mais ou menos. Que a gente ia devagarzinho, que a carreta carregada, né? Aí saía daqui 2 horas da madrugada, mais à tarde, 3 horas. Nós ia pretendo, mas naquele tempo não tinha BR, era só estrada velha, né? Passava por São José, calçamento não tinha, nada, tudo estrada de chão, tudo. Luz na rua, nem pensar. Aqui nós também não tinha luz, nós ia ver luz de São José para lá, aqui não. Aí nós ia chegar lá, em cima já nós parava a carreta, fazia fogo para esquentar a mão no inverno, que era muito frio, a mão da gente ficava dura, né? O caminho era longo e cheio de desafios. Com pavimento ainda de madeira na ponte, dias de chuva eram mais difíceis. O perigoso era dia de chuva, né? Meu Deus! Porque lá o cavalo escorregava, caía para levantar um trabalho, que é em cima de madeira, era toda de madeira, né? Não tinha aquelas pontes novas, não tinha nem... Naquele tempo, a cidade também era outra. Naquele tempo da cidade não tinha contramão. Não, onde a gente pendia ia, né? Sinaleira, nem pensar. Prédio, não tinha, tudo casinha baixa. No mercado a gente entrava e passava por dentro do mercado, às vezes passava direto. Quando voltava, nós passávamos por dentro do mercado. Por trás de um mercado, de vento sul, não dava de passar, porque a água batia ali e respingava nós tudo. Quem chegava em Florianópolis pela ponte encontrava uma entrada bastante diferente. E lá, na cabeceira da ponte, no lado de lá, tinha um cemitério. Tinha um cemitério, mas quando nós começamos já tinha desmanchado o cemitério, mas o barranco ainda estava lá. O barrancão e o lugar do cemitério ali. Então, quando chovia muito, assim, de barrancava, caía aqueles ossos assim, dos mortos para baixo. Aí um dia tinha um rapazinho que trabalhava com um amigo meu, o Zé Lino, o Romalino. Aí o Romalino, muito malino. Seu Zé Lino, vai lá, pega aquela pedra que está lá, para bater a pilha de lenha, está vindo tudo para trás. Pois aqui não tem pedra, lá tem uma lá, Zé Lino, ó. Ele foi lá, pegou a pedra e veio. O Zé Lino saiu uma pedra, quando ele olhou que viu a pedra, a cabeça, o rapaz ficou louco, jogou a cabeça. Aquilo para nós era uma farsa, sabe? Hoje ficaram as lembranças. Eu ainda tenho saudade daquele tempo. Tenho, francamente. Havia até sonho quando lá dentro da cidade de uma carroça. Nós corria aqui tudo. Nós ia até penitenciária com a carreta. E atualmente tem quem faz esse trajeto todos os dias, várias vezes por dia. É o Flávio, que tem mais de 26 anos, manezinho da Carmela Dutra. Flávio, quantas vezes por dia tu faz esse trajeto? São 5 em direção ao continente, 5 em direção à ilha. 10 vezes por dia, então. E como é que é a emoção de passar nesses quadradinhos, assim, de ver o mar lá embaixo? É muito forte, porque traz lembranças, né, de quando eu passei com a minha mãe, quando criança. Passei aqui na área de pedestres, ainda de madeira. A gente conseguia ver o mar, dava um pouquinho de medo. E depois, quando eu vim na retomada do transporte coletivo ali após a pandemia, eu tive o prazer de ser chamado já no primeiro dia e mexeu comigo, porque me trouxe muitas lembranças daquele dia. A hora que eu entrei na ponte ali, realmente a respiração mudou e foi muito bom. E tu trabalha numa linha que a gente pode chamar assim privilegiada, né? Ponte Viva faz aí o translado de moradores, de turistas também, cruzando a ponte Hercílio Luz. Qual normalmente é a reação das pessoas ao passar por aqui? Quando vê uma pessoa de outra cidade, né? Aí às vezes a pessoa vem aí na frente, né, também para olhar, fotografar, e a pessoa fica maravilhada, né? Porque é bonito. É bonito demais, a ponte, a beleza arquitetônica,
ela representa muito, ela é a identidade da capital mais bonita do Brasil. Então mexe com as pessoas, até com quem mora aqui mesmo, morador daqui também. Observa, fotografa, grava vídeo para mandar para outras pessoas. Do dia que a ponte foi inaugurada ali, que houve aquela visitação em massa, aí eu pude estar com a minha família, meus 2 filhos, a minha esposa, e traz as lembranças do passado. Outra pessoa que faz esse trajeto diariamente é o Uber mais caprichoso de Floripa, o Jordan, que é mais que um Uber, é uma experiência, né, Jordan? Começa por aqui? Começa por aqui, para essa ponte maravilhosa. E aí você fala para os seus clientes filmarem justamente essa parte quando eles estão saindo da ilha? Quando o pessoal está indo embora, se despedindo desse momento que é tão mágico para os turistas, eu sempre falo para eles assim, ó, vira a câmera para a direita e filma esse momento lindo que a gente passa por aqui todos os dias. É exatamente o que eu tô fazendo, mesmo que eu não seja turista. Jordan, tu tá aqui há pouco tempo, assim, há 1 ano, e essa ponte já faz diferença na tua vida? Faz, porque ela facilita muito o meu trajeto hoje, principalmente quando eu vou pro continente, né? Pra mim, é um dos cartões postais mais lindos, principalmente no pôr do sol. E o Uber do Jordan é diferenciado porque tem karaokê. Que ideia é essa, Jordan? É uma ideia muito louca que eu tive e hoje eu faço os passageiros que também passam pela ponte se divertirem ainda mais aqui na ilha, né? E aqui em conjunto, o nosso grupo escolheu uma música para homenagear a ponte. Jordan, tem microfone aí? Tem sim. Olá! Bora, galera, conto com vocês pra gente passar por essa experiência. Jordan, solta o som. Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. A ponte nem tem que sair do lugar. A ponte pra onde quiser. A ponte é o abraço do braço de cima com a mão da maré. E terminou em música, pessoal. Que episódio maravilhoso esse da nossa Ponte Hercílio Luz, a aniversariante. A gente agradece, claro, a disponibilidade, o carinho dos motoristas, do Jordan, do Flávio, que recebeu a nossa equipe. E eu preciso trazer aqui um grande obrigado ao seu Dedé. O seu Dedé, pessoal, é meu avô. Eu cresci naquela carrocinha ali, ó. Eu cresci nessa carrocinha aqui, escutando as mesmas histórias que hoje ele contou para vocês. Seu Dedé, meu orgulho, coisa mais linda. A nossa Ponte Hercílio Luz sendo homenageada por histórias maravilhosas e que bom que um pedacinho da Palhoça também fez parte dessa história, né? Assim como muitos de nós, muitos do continente, da Grande Florianópolis, fazem parte dessa história. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente já volta com difíceis situações aqui no estado. Viu? Uma suspeita de fraude em uma licitação e uma outra fraude em flagrante. É isso mesmo. Daqui a pouquinho no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, você nos acompanha rapidinho e de volta. Estamos de volta, falando ao vivo aqui direto do Estreito. Aqui atrás, Fulvia Dulce, Pedro Demoro aqui ao meu lado, nessa rua. E estamos aí na Praça Nossa Senhora de Fátima, trazendo informação para você, viu? Lá no fundo, a nossa querida Ponte Hercílio Luz, homenageada agora há pouco aqui no Tá Na Hora Santa Catarina também. Mas já vamos chamar para essa conversa aqui a Natiele Oliveira, porque um trio foi preso no Vale do Itajaí numa tentativa de fraude, tentar, né? Aplicar uma fraude em um cartório. Olha, Nath, eu vou deixar para você explicar melhor aí o que aconteceu, para a gente poder entender. Tentativa de fraude no cartório. O microfone é seu, a informação é sua. Vem daí, Nath. Volta para mim aí. Daqui a pouquinho a gente vai fazer novamente contato com a Nath. Nós perdemos agora há pouco contato com ela, para daqui a pouco ela explicar essa questão da fraude, da tentativa de fraude em um cartório. Mas antes, vamos falar também de fraude, tá? Só que dessa vez uma operação do Ministério Público que investiga uma suspeita de fraude em licitação no oeste do estado. É fraude que a Nath vai falar daqui a pouco e a gente traz outra fraude agora. Só que quem vai explicar melhor sobre essa fraude é o nosso querido Felipe Bastos, que tem todos os detalhes, todas as informações. Olha só. A investigação apura suspeitas de fraude na compra de materiais de construção
especialmente Pedra Brita, no município de Xaxim. Durante a ação, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça de Chapecó, na casa de um empresário investigado e também na sede de uma empresa envolvida. De acordo com as apurações, empresas de fachada teriam sido usadas para simular concorrência em licitações com propostas artificialmente baixas para vencer os contratos. Depois, os valores seriam aumentados de forma irregular durante a execução dos serviços. Os materiais apreendidos serão analisados pela Polícia Científica, que deve emitir laudos para auxiliar no andamento das investigações. O caso segue em sigilo e novas informações devem ser divulgadas com o andar das apurações. Voltamos ao estúdio. É isso, obrigado, Felipe. Daqui a pouco a gente volta a fazer contato com a Natiele Oliveira para falar sobre essa outra fraude, tentativa de fraude em um cartório. Agora são 7h10 em ponto, Júlia Matos. Tiago, eu vou seguir com situações ainda mais difíceis aqui em Santa Catarina. Infelizmente, hoje o dia está, olha, complicado para o estado, viu? Um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, foi afastado por suspeita de assédio sexual. O profissional está com 2 processos administrativos disciplinares em andamento. Ele deve ficar longe das atividades por um período de até 60 dias, até a conclusão dos trabalhos em comissão. A Érica Garda está chegando agora ao vivo com a gente para contar mais detalhes dessa história. Érica, a informação é com você. Oi, Júlia, é isso. As informações que eu vou dar agora, inclusive, foram confirmadas e repassadas pela própria Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Eles confirmam, então, que há, sim, esses 2 processos abertos contra esse professor. Essas informações são sigilosas devido ao caso, mas já estão em apuração pela própria universidade. Além disso, eles nos informaram que o afastamento ele é cautelar. Por isso, o professor vai seguir nesses dias que ele ficar afastado, recebendo o salário por parte da universidade. Além disso, eles nos disseram que as denúncias chegaram através da ouvidoria e também um dossiê que foi encaminhado pelo centro acadêmico com relatos de alunas falando sobre o comportamento desse professor. E para finalizar, sobre quem está investigando o caso, eles nos passaram que a própria universidade fez uma comissão que tem servidores e eles vão ter cerca de 60 dias para concluir esse processo. Ele pode ser prorrogado, dependendo de algumas questões, mas que tudo está sendo feito com muito cuidado, as vítimas estão recebendo todo o apoio necessário e que eles devem sim prestar mais esclarecimento nos próximos dias. É um caso que a gente vai seguir acompanhando aqui no Tá Na Hora, para a gente seguir trazendo todas as informações necessárias, viu, Júlia? Obrigada, Érica, pelas informações, viu? Agora, gente, vamos seguir com outro caso. Um dentista acusado de violência doméstica e cárcere privado foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina em uma operação em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ele mantinha a esposa presa dentro de casa. A prisão dele ocorreu aqui no litoral catarinense, em Itapema. A repórter Cristiane Pinheiro chega com os detalhes. Isso, a Polícia Civil de Esteio, no Rio Grande do Sul, realizou essa operação juntamente com policiais civis de Santa Catarina. A operação foi realizada em Itapema, que fica aqui no litoral norte catarinense. O objetivo dessa operação foi o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em Itapema. O alvo era um homem de 40 anos, dentista, que vinha já sendo investigado por cárcere privado, lesão corporal, ameaça e dano em contexto de violência doméstica. A investigação, claro, teve início lá na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, após essa vítima de 39 anos relatar que viveu cerca de 4 meses com esse dentista e que sofria violência física, psicológica, além de ser mantida em cárcere privado. Ela era impedida de sair de casa e ter contato, inclusive, com a família.
A vítima, segundo a Polícia Civil, também foi obrigada a fazer 10 tatuagens com o nome desse homem em diferentes partes pelo corpo, inclusive no pescoço. Ela conseguiu fugir após o suspeito ingerir medicação, retornou para o Rio Grande do Sul e pediu ajuda policial. A prisão aconteceu no bairro Várzea, em um imóvel que funciona como residência e também consultório desse dentista. No local, os policiais cumpriram aí as ordens judiciais que foram expedidas pela Justiça de Esteio e encontraram também 2 pistolas, munições e celulares. Também foram localizadas pertences da vítima, tudo organizado em uma mala. O dentista foi conduzido para a delegacia, prestou depoimento e, em seguida, foi conduzido para o Presídio Regional de Itapema, onde permanece à disposição da Justiça. Volto com você ao estúdio. Pois então, a gente volta agora às 7h15, falando ao vivo aqui direto do Estreito, região continental da capital. E agora sim a gente volta a falar com a Natiele Oliveira, para ela explicar para a gente se esta tentativa de fraude, um trio foi preso por uma tentativa de fraude em um cartório. Natiele Oliveira agora já nos ouve, o microfone é seu, a informação é sua. Explica para a gente o que aconteceu aí, Nati. Então, Tiaguinho, agora sim, a Polícia Civil, ela prendeu 3 homens que estavam tentando cometer uma fraude em um cartório da cidade de Timbó, que fica próximo aqui em Blumenau, no Médio Vale do Itajaí. Então, esses 3 homens, eles foram presos em flagrante, depois então de serem flagrados dentro de um cartório, dentro de um tabelionato, no bairro das Nações, e eles estavam tentando utilizar documentos falsos para realizar procedimentos, declarações legais. Os profissionais ali do tabelionato, claro, perceberam que eram documentos de identificação falsos e aí sim acionaram a polícia. Uma outra situação dessa notícia é também a composição, que chama atenção, é a composição desse grupo, porque são 3 homens, 2 idosos de 64 e 65 anos de idade e um terceiro envolvido de apenas 25 anos. Então, todos esses foram levados à delegacia, realizaram ali os procedimentos de praxe e aí foram então encaminhados ao Presídio Regional de Blumenau. Eles foram autuados tanto pelo uso de documento falso, mas também como a de associação criminosa. O que isso significa? Que o trio ele já estava bem estruturado e poderia cometer outras fraudes, né? Se não já cometeu outras irregularidades. É justamente por conta disso que a Polícia Civil continua investigando este grupo, justamente para saber se há mais membros nessa quadrilha, né? Que está então tentando realizar fraudes em cartórios ou também se há novas vítimas. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação também por aqui. Tiaguinho. Obrigado, Nath. Quantas pessoas já podem ter sido prejudicadas por esse grupo aí, né? Parabéns aí à polícia. A gente segue falando daqui porque agora a gente fala com você, maricultor, que teve prejuízo aí com a morte das ostras, viu? O governo de Santa Catarina criou uma linha de crédito emergencial. Cada produtor poderá acessar até R$50 mil, com prazo de pagamento de até 5 anos e 40% de desconto nas parcelas pagas em dia. O recurso pode ser usado para recompor a produção, como compra de sementes e também insumos, né? A medida passa a valer a partir de 22 de abril, com solicitação feita nos escritórios da EPAGRE. A iniciativa faz parte de um programa estadual de apoio à aquicultura e busca ajudar na recuperação de uma atividade importante para a economia do litoral catarinense, que foi afetada aí por perdas causadas por fatores climáticos. Então aí o governo também dando essa mãozinha, essa força importante para o maricultor. Agora 7h18, Júlia Matos. Vamos agora, pessoal, saber como é que vai ser os próximos dias aqui em Santa Catarina. Previsão do tempo para vocês. Nesta quinta-feira, o tempo fica mais instável em Santa Catarina com a chegada de uma frente fria. Durante a madrugada, pessoal, há chuva fraca no litoral, principalmente na Grande Florianópolis e no litoral norte.
Ao longo da manhã, o tempo piora nas demais regiões, com chance de temporais isolados, raios, vento forte e chuva intensa. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses para você de casa entender essa proporção? Olha só, oeste e extremo oeste chegando a 29 graus de máxima, então vai ter aquele calorão durante o dia, mas chuva no final da tarde garantida. Vale do Itajaí, Serra Catarinense com a mesma situação, então começando com aquele calorão, chegando a 27 graus de máxima, na Serra Catarinense até os 24 graus e com chuva no final do dia, viu? Norte do estado também entre 14 e 27 graus. E na nossa Grande Florianópolis, nesse litoral, a gente chega a 27 graus de máxima, começa o dia com 15 graus. A Grande Florianópolis tem sido a região com menos amplitude térmica nesse momento de outono. E o sul do estado, olha só, com chuva persistente, começando o dia com 15 graus de mínima, 30 graus de máxima e temporal confirmado no final do dia, viu? Vai ser aquele dia bem estável, guarda-chuva na bolsa, casaquinho durante o dia, porque é a segurança, né, pra gente viver os dias aqui de Santa Catarina. Nova Veneza, veja só, chegando a 28 graus. Nesta quinta-feira, sol deve aparecer por lá, mas bastante nuvens durante a tarde. Xanxerê no oeste, entre 17 e 24 graus. São Francisco do Sul, chegando a 26 graus de máxima. São João Batista, com máxima de 26 graus e chuva garantida por lá. E Curitibanos, entre 16 e 23 graus nesta quinta-feira. Pessoal, a gente vai rápido para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já está de volta. Enquanto isso, imagens na sua tela de São José, BR-101. Olha o movimento nesse período do dia, final de tarde, o pessoal retornando para suas casas, saindo do trabalho. É aquele trânsito que a gente pega no final do dia. Muitos também tentando chegar em Palhoça, eu tenho certeza, e tendo que ter paciência nessa fila, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta, viu? Fica aí. Voltamos com o nosso Tá na Hora Santa Catarina e agora eu chamo vocês para um caso, não sei se vocês lembram desse caso, do TikToker rendido por bandidos durante uma transmissão ao vivo aqui em Blumenau. Na época, muita gente jurava que era tudo encenação para ganhar seguidores. Mas a polícia encerrou a investigação agora e trouxe a verdade. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo com mais informações. Nath, então, o crime foi mesmo real? Eu acho que essa é a pergunta mais importante nesse momento, né? Vocês vão ficar abismados. A informação é contigo, Nath. Foi sim, Júlia. Esse assalto foi muito real, apesar de ter uma repercussão muito grande depois que ele aconteceu, onde as pessoas, né, como este homem, ele era influenciador, né, trabalhava ali com uma rede social, com o TikTok, e muita gente achava que tudo aquilo aconteceu, que era uma encenação para gerar marketing, mas não era. Aconteceu, de fato, esse assalto, e o pior ainda é que os bandidos erraram de porta. Isso porque esse influenciador, ele não era o alvo principal deste roubo. Os criminosos, eles erraram porque eles queriam mesmo assaltar o proprietário daquele imóvel que fica na rua 25 de agosto, no bairro Fortaleza, aqui na cidade. Então, esse caso aconteceu em novembro do ano passado e agora a Polícia Civil concluiu a investigação. Algumas pessoas foram presas e aí, como vocês podem ver aí nas imagens, este homem, esse influenciador, ele estava ali realizando uma live, né, uma transmissão ao vivo com uma outra pessoa. A outra pessoa, vale ressaltar, ela não estava no mesmo ambiente quando 3 criminosos chegam armados anunciando o assalto. Eles renderam o influenciador e aí roubaram um carro, um Audi A3. E aí depois, então, esse carro foi localizado logo em seguida, né? E aí esses criminosos fugiram. A delegacia iniciou as investigações, é claro, e aí identificou 7 pessoas envolvidas. Então a investigação foi bem detalhada e aí conseguiu revelar então toda essa estrutura desse assalto que foi bem planejado por esses criminosos. Então, a polícia revelou desde quem planejou e recrutou esses executores até quem financiou a operação, quem fez o transporte e quem deu apoio logístico ali na hora do roubo, né? Depois do roubo, a gente também viu uma imagem ali de 3 pessoas saindo logo depois de cometer esse assalto. A maioria
maioria desses criminosos veio do litoral catarinense e todos eles, em comum, têm já outras passagens policiais. Inclusive, no dia do crime, Júlia, 2 ainda eram foragidos, né? Estavam como foragidos da justiça e um deles estava de saída temporária da prisão. Hoje, então, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão tanto em Itajaí quanto em Timbó. Em Timbó, um adolescente que também estava envolvido nesse caso foi apreendido. O mentor do crime, ele está entre os presos e um dos executores, ele segue foragido. Ele ainda não foi localizado pela polícia. E é justamente esse que estava foragido ali por conta que não tinha voltado da saída temporária, é esse justamente que segue, que não foi localizado. Um detalhe importante também é que os envolvidos que fizeram tanto o transporte quanto o financiamento para toda essa operação, que foi muito bem planejada, eles foram indiciados, mas a justiça não os prendeu, não autorizou, então, que a Polícia Civil fizesse a prisão, porque entendeu que a medida seria desproporcional agora, depois, né, de já ter se passado alguns meses. Agora, então, a polícia finalizou o inquérito e o encaminhou ao Ministério Público, mas ainda busca essa terceira pessoa, esse terceiro homem que estava ali na hora de cometer esse assalto. Mas realmente uma situação delicada que repercutiu muito nas redes sociais, repercutiu muito aqui na região e que agora a gente volta, então, com esse desfecho. Júlia. A justiça, Nath, achou desproporcional depois de ter passado tanto tempo. Engraçado, né? Porque a investigação, ela precisa do quê para acontecer? De tempo. Eu fiquei abismada, gente, quando essa notícia saiu, Nath, porque muitos de casos devem ter acompanhado várias redes sociais e vários sites, inclusive, colocando a notícia como que confirmando a falsidade, né, daquela situação, dizendo que, na verdade, foi por mídia. Então, o quão importante é a investigação, o quão importante é a justiça. A justiça e a verdade não falham, né, Nath? Obrigada pelas informações aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, pessoal, o pagamento do PIS e PASEP 2026 foi liberado hoje para quem nasceu em março e abril. O benefício é para quem trabalhou com carteira assinada em 2024 por pelo menos 30 dias e recebeu até cerca de R$ 2.700 por mês. Érica Garda está voltando com informações. Até quando esse saque é possível, Érica? Conta pra gente. Oi, Júlia. Até 30 de dezembro, ou seja, ali no final do ano. Também é importante que a pessoa esteja inscrita no programa há pelo menos 5 anos. Os trabalhadores podem verificar se tem acesso a esse pagamento por meio da carteira de trabalho digital ou então pelo portal Emprega Brasil, que é do governo federal. Também é possível obter mais informações pela Central de Atendimento Alô Trabalho no telefone 158 ou então presencialmente nas superintendências regionais do trabalho. Com a gente, olha que você trabalhou hoje, viu? Muitas informações, muita apuração, grande repórter Érica Garda hoje com a gente. Vou te manter mais um pouquinho porque, Érica, outro assunto agora é que o INSS antecipou o 13º salário para aposentados e pensionistas. Os valores, pessoal, serão pagos conforme o número final do benefício. O pagamento é feito em 2 etapas, né, Érica? É isso mesmo, Júlia. São 2 etapas. A primeira delas deve acontecer entre 24 de abril e 8 de maio. E a segunda, então, de 25 de maio a 8 de junho. No total, serão injetados cerca de 78 bilhões de reais na economia. As datas seguem, como tu bem comentou, o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Obrigada, Érica, pelas informações. Agora, pessoal, Kaique Guede acompanhou o começo de uma iniciativa que busca garantir um direito básico, mas que ainda falta para muitas pessoas. O de existir oficialmente por meio do documento. Olha só. Ter um documento parece algo simples, mas para quem vive em situação de rua ou vulnerabilidade social, pode ser o primeiro passo para uma vida nova. Em Florianópolis, a Semana Nacional do Registro Civil, junto com o mutirão Pop Rua Ajude, reúne diferentes órgãos para oferecer cidadania.
No ginásio do Instituto Estadual de Educação, com entrada pela Avenida Hercílio Luz, é possível emitir certidão de nascimento, fazer a nova carteira de identidade, regularizar documentos e até buscar orientação para benefícios sociais. Um documento não é só um pedaço de papel. Ele representa a porta, vamos dizer assim, o acesso, como eu disse, a vários serviços e a várias ações que o poder público pode oferecer a essas pessoas. Então, é um ponto, sim, de partida para que as pessoas possam, se não ter um encaminhamento, mas pelo menos a pessoa ser encaminhada para as portas necessárias que ela poderá, a partir daí, encaminhar-se para uma vida melhor. Eu fiz aqui para fazer renovação de documento. Já toca renovar meu RNN para o trabalho, né? Estão pedindo em meu trabalho, renovação de documento. Os serviços ficam disponíveis das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde até quinta-feira. Na sexta, é das 9 às 2 da tarde. Em vez de percorrer vários órgãos, quem vem até aqui consegue resolver muitas pendências no mesmo dia e no mesmo lugar. São mais de 30 instituições reunidas, um diferencial e tanto para quem busca recomeço. Vim para cá para tentar uma nova vida, né? Ganhar um pouquinho mais. No terceiro dia me levaram tudo. E aí com documento, tu faz o que sem documento? Não consegue resolver nada. E aqui com essa oportunidade que a gente tem hoje em dia, a opção hoje é o quê? Resolver tudo que é documento, né? Botar em dia para estar com a gente, assim, estar com a estabilidade de vida um pouco melhor e a nossa, a nossa autoestima, cidadania, com a justiça eleitoral em dia também. O projeto ainda oferece vagas de emprego e atendimentos de saúde. O foco é simplificar o acesso e garantir que direitos básicos cheguem a todos. A gente está ofertando aqui no serviço hoje teste rápido, né, de sorológico, vacinação e orientações de saúde em geral, tanto de médica quanto de saúde bucal. A gente tenta facilitar o máximo possível para que já saia daqui com tudo resolvido. Muito bem. Thiago Pires. Agora, às 7h33, Júlia, a gente continua por aqui e vamos falar com você que não conhece ainda as fortalezas de Aratomirim e Ratones. Olha, lugares belíssimos. Pois é, a grande novidade agora é que o pagamento para acesso pode ser feito de forma antecipada e online. Os ingressos partem de R$ 16 e a compra antecipada ela é recomendada por causa da internet limitada nas ilhas, ou seja, o pessoal chegava lá, queria pagar por Pix, não tinha sinal e não conseguia pagar. Então agora já vai para o local com o ingresso na mão. A taxa pode ser paga via plataforma digital do governo, Pix ou cartão, né? E não é reembolsável. Em caso de problemas é possível remarcar a visita. Há opções de meia entrada e isenção para alguns públicos e combo para visitar as duas fortalezas. As estruturas são mantidas como os recursos das taxas e fazem parte do sistema histórico de defesa do litoral catarinense. Funcionam de terça a domingo e tem entrada gratuita no último domingo de cada mês. Isso é importante, hein? O sistema ainda está em teste e pode apresentar instabilidade. Caso isso aconteça, o pagamento pode ser feito na hora, em dinheiro ou Pix. É claro, sempre lembrando aquela questão da internet ali do local que pode ser prejudicada. Então, tente já garantir o ingresso antes. De turismo, vamos falar de esporte agora, esporte de Blumenau, porque as equipes que vão representar Blumenau na próxima fase do Campeonato Catarinense Escolar de Futebol já estão definidas. Olha só que legal, a escolha veio após a etapa municipal que foi disputada no campo do Atlético Itoupava. Na categoria de 11 a 14 anos, o título ficou com a escola Barão do Rio Branco. Já entre os estudantes de 15 a 17 anos, quem garantiu a vaga foi a equipe da Acesso Educação. Ao todo, 4 instituições participaram, da fase municipal, né, que dava a vaga. Além das classificadas, também estiveram na competição o Colégio Bom Jesus e a Escola de Educação Básica Pedro Cristiano Federsen. O Campeonato Catarinense Escolar de Futebol é organizado pela Fundação Catarinense de Esportes, a FESPORT, com o apoio da Prefeitura de Blumenau por meio da Secretaria de Esporte. A próxima etapa ainda não tem data nem local definidos, mas é claro que tão logo a gente saiba, a gente vai trazer aqui as datas e vamos, é claro, ficar na torcida por toda essa galerinha lá de Blumenau, né, Júlia?
Sensacional, Thiago. O esporte, ele muda vidas, né? Agora, você de casa acompanha comigo impactos internacionais. Olha só, a escalada de tensões envolvendo Irã, Israel e os Estados Unidos acende um alerta global. O conflito pode trazer impactos diretos na economia mundial, no preço dos combustíveis, como já trouxemos aqui no Tá Na Hora Santa Catarina algumas vezes, mas também nos pacotes turísticos. Nós fomos ouvir a Associação Brasileira de Agências de Viagens em Santa Catarina para entender como essa situação, neste momento, está acontecendo e o que os catarinenses podem fazer caso já tivessem programado alguma viagem. A gente vai ver. É isso, um cenário que já vem impactando bastante, por isso aqui ao meu lado está o Thiago, ele que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens aqui de Santa Catarina. Thiago, obrigada por nos atender, é um prazer conversar contigo, para a gente explicar então para o nosso telespectador que está em casa. É uma guerra, né? Obviamente ela não acontece aqui, focada entre Estados Unidos, Irã e Israel, mas já vem provocando alguns impactos aqui no Brasil e Santa Catarina também, é isso? Com certeza. Esses impactos são sentidos em toda a cadeia mundial do turismo, porque hoje 40%, em média de 40% do custo de uma companhia aérea é combustível. E a gente tem hoje, então, estamos diante de uma crise energética pela questão do petróleo, então isso impacta diretamente qualquer companhia aérea no mundo inteiro. O que a gente já observa é o aumento das passagens, então o custo fica maior. Consequentemente, também a questão de dois hubs muito importantes, que é o Catar e Dubai, também está prejudicado, com espaço aéreo fechado. Então, pessoas que tinham viagens passando ou indo para esses destinos estão reprogramando as suas viagens, né? E nós, das agências, estamos dando todo esse suporte aos nossos passageiros que já estavam em viagem e os que estavam com as viagens planejadas para destinos que envolvessem esses dois hubs principais ali de Catar e Dubai. E, Thiago, esse aumento também tem acontecido em voos nacionais? Também, por consequência aqui dentro do Brasil também, justamente pela questão do petróleo. Então, como a gente está vendo o combustível do carro subir, da aeronave também, né, a querosene de aviação também tem sofrido esse impacto e as companhias aéreas já estão repassando. Porque você está vendendo hoje um voo que vai operar daqui 1 mês, 2 meses, né? Então, hoje você sabe quanto você está pagando nesse combustível. Daqui 3, 4 meses, 6 meses, você não sabe. Então, as companhias aéreas no mundo inteiro têm reajustado já suas tarifas, prevendo essa situação desse aumento. Perfeito. A gente sabe que a Tailândia é um dos lugares mais buscados pelos turistas, né? Existem, por exemplo, algumas rotas alternativas que podem ser feitas nesse momento, Thiago? Sim, com certeza. Embora a gente tenha esses dois hubs principais de Dubai e Catar, você tem como acessar a Ásia, né, e diversos outros destinos, Oceania também, por outros hubs aéreos, tanto pela Europa quanto também pelos Estados Unidos, e aí fazendo rotas via Oceania. Então, é possível que você reprograme a sua viagem, é possível você viajar ainda ir para a Tailândia, enfim, outros destinos, né, evitando a questão do conflito. E se tem uma projeção de quando essa situação vai se normalizar? Então, a questão é imprevisível porque trata-se de uma guerra. A partir do momento que você tem uma solução da questão energética, aí a gente começa a ver uma solução para as questões de preço. Ainda talvez não a questão de fechamento de espaço aéreo, porque é uma guerra, igual ocorre na Ucrânia também, né? Mas isso você administra, você evita aquele espaço, enfim, tem outras rotas para que você possa continuar viajando. Mas o impacto maior, que é a questão do preço, aí só com uma solução dessa crise energética. Perfeito. A gente sabe que, principalmente em relação a viagens internacionais, as pessoas costumam se programar por anos, né? Às vezes compram passagem de forma antecipada também. As companhias aéreas têm feito esse trabalho junto com as agências para tentar, de certa forma, minimizar os impactos, às vezes até em cancelar a passagem. Como é que funciona? Então, a gente acompanha, junto com as companhias aéreas, toda essa questão e, obviamente, quando o voo não vai acontecer, você tem os seus direitos salvaguardados, reembolso ou, então, reprogramação da sua viagem sem custo.
Perfeito. Tiago, então, da Associação Brasileira das Agências de Viagens aqui de Santa Catarina, obrigada pela sua palavra. Fica, então, alerta para todos os nossos telespectadores e, com certeza, a gente vai seguir monitorando esse evento que acontece e que, obviamente, afeta Santa Catarina, todos os estados aqui do Brasil. Volto com vocês. Érica Garda aqui com a gente. Uma mudança importante virou lei em Santa Catarina, viu? Está proibida a queima e a venda de fogos de artifício com barulho em todo o estado. Acompanhe na reportagem. A proibição já é realidade em outros estados. Em Santa Catarina, a capital utilizou os fogos de artifício de baixo impacto sonoro na última festa da virada. E o show ficou por conta das luzes, muito brilho e desenhos no céu, que encantaram a população. A nova lei proíbe a venda, soltura ou queima de fogos de artifício com estampido e passa a valer para todos os tipos de eventos no estado de Santa Catarina. Essa lei trata de algo muito simples, mas muito importante. Que é respeito. Respeito com as pessoas, aquelas com sensibilidade auditiva em especial, respeito com os animais. Então, o que o governo de Santa Catarina fez foi modernizar a forma de comemorar, sem tirar a alegria dos eventos, mas evitando sofrimento, tá? Então, na prática, o que muda? Tá? Fica proibido soltar fogos com barulho. Aqueles que dão estampidos, né, principalmente, como rojões, bombas. E o que continua permitido são os fogos com efeitos visuais sem barulho. Ou seja, a festa continua, mas sem causar sofrimentos. Por outro lado, representantes do setor demonstram preocupação e temem a clandestinidade. Nós estamos falando de um produto que tem um mercado formal muito bem estruturado, extremamente regulado, leis muito rígidas, mas que não é um produto tão difícil assim de ser reproduzido, como a gente viu, lamentavelmente, no fim do ano passado, lá em São Paulo, num grave acidente, porque existia ali praticamente uma fábrica no meio do coração da maior cidade do país. Então, a gente hoje tem uma luta muito grande contra a clandestinidade. Então, trabalharemos junto com os órgãos públicos, né, para que o nosso produto do mercado formal, que é controlado, que é realmente um produto buscado para ser oferecido com a preocupação com a sociedade, ele seja realmente protegido e seja combatido aquilo que de fato está fora da lei. Os fogos que causam barulhos são o tipo mais procurado pelos consumidores. Por isso, o setor se preocupa com as mudanças que devem afetar o mercado. Em Santa Catarina, nós temos pelo menos hoje 50 empresas especializadas mesmo, exclusivamente em fogos de artifício, de forma geral, mas que adquirem os produtos, você tem pelo menos 300 empresas aí, porque as empresas, elas, né, trabalham às vezes com mais de um produto, né? Então, você tem um impacto que, pelo que a gente mapeou até agora, se aproxima de direta e indiretamente de 1.000 colaboradores, grandes empresas de shows, uma das maiores empresas do Brasil de shows pirotécnicos, que fazem, inclusive, Copacabana, está em Santa Catarina. Mas, enfim, naturalmente, essas empresas vão buscar se adequar com produtos que estejam conectados, né, com a lei, né? O decreto ajudou a nortear o que é que vai ser possível, o que é que não é. Então, a cadeia vai ter que se adequar a isso. Finalizamos o Tá Na Hora Santa Catarina desta quarta-feira, mas amanhã tem mais, 18h30, vai estar eu e você aqui, né, Thiago? É isso mesmo, obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Hoje foi aqui do Estreito, amanhã a gente conta onde nós estaremos. Beijo no coração, 6h30 amanhã, Julinha. Até amanhã, pessoal. Beijão.